A gente começa essa edição do CNN Arena com os bastidores de uma reunião que aconteceu agora há pouco entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Estava ainda Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e grandes empresários de diversos setores. Eles discutiram a reforma tributária, os rumos do marco fiscal, e a reunião foi cheia de recados. Primeiro deles, Lira e Pacheco demonstraram estar muito alinhados. Depois de toda aquela confusão em que eles se envolveram sobre quem dava as cartas, os dois mostraram para os empresários que estão unidos em prol dessas duas reformas, marco fiscal e reforma tributária, que querem aprovar até o final do ano. E mandaram um recado muito claro para o Palácio do Planalto, cujo emissário que estava ali era Fernando Haddad. Não vão aceitar retrocessos. Não querem que se volte atrás na privatização da Eletrobras. O Senado não vai voltar atrás, não vai aceitar mudanças no marco do saneamento, nem pensar em mexer na autonomia do Banco Central e até a flexibilização da lei das estatais, que já foi aprovada na Câmara. Pacheco disse que não vai pautar no Senado. Outro ponto que chamou muita atenção: empresários com os quais eu conversei me disseram que Fernando Haddad hoje é visto como o grande articulador político do governo Lula. Chamou atenção a ausência de qualquer ministro da área política. Não estavam lá nem Rui Costa, nem Alexandre Padilha. Já Haddad estava bastante disponível, ficou até o último cafezinho e saiu de lá direto para a Câmara dos Deputados para acompanhar aí daqui a pouco a votação do marco fiscal. Vamos assistir, gente, uma fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele falou isso logo depois da reunião. Os bastidores que eu trouxe para vocês é de dentro da reunião. E ele fala sobre essas pautas, como a autonomia do Banco Central, capitalização da Eletrobras e o marco do saneamento. Confiram. E há também outros tantos projetos importantes hoje na mesa de negociação da Câmara e do Senado, que é um anseio daqueles que produzem no Brasil, daqueles que geram emprego, tanto os novos projetos, que são conquistas que virão, mas também a manutenção de uma realidade recente do Brasil, com votações importantes que o Congresso fez e que realidades que se tornaram efetivas no Brasil, como o marco legal do saneamento, como a capitalização da Eletrobras, como a autonomia do Banco Central, que são temas que nós já enfrentamos e consideramos uma realidade nacional. Vamos começar essa análise? Clarissa, chama atenção ali do lado de Pacheco, Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma tributária. Também estava Cláudio Cajado, ou seja, prioridade das reformas. Agora, como que você avalia este recado ao Palácio do Planalto? É engraçado, antes de chegar no recado do Palácio do Planalto, me chama um pouquinho a atenção a cara de tédio de Arthur Lira ali do lado, enquanto Rodrigo Pacheco estava falando. Isso vai muito de acordo com o que a gente ouve nos bastidores a respeito do papel que Rodrigo Pacheco está exercendo hoje no Congresso Nacional e o papel de Arthur Lira. A gente sabe, a gente está acompanhando muito de perto que o presidente Lula e os principais articuladores ali políticos do governo enxergam em Arthur Lira a peça-chave para fazer andar qualquer tipo de articulação no Congresso Nacional. E Rodrigo Pacheco veio com todo aquele discurso, foi eleito em grande parte na esteira de um apoio importante por parte do presidente da República, ali num acordo nos bastidores firmado com o partido dele, o PSD. E aí ele está apagadaço em todas as negociações. E ali, quando a gente olha para aquela imagem, aquela cara de tédio ali de Arthur Lira, me chama, grita um pouco para mim a ideia de que há ali uma conjunção entre os dois quando é conveniente para o presidente da Câmara. E aí, um momento em que isso se faz muito interessante, isso é muito claro, é justamente na hora de dar algum recado para o Palácio do Planalto. Arthur Lira está querendo transmitir a mensagem de que o Congresso Nacional, sob gestão dele, vai ser protagonista, não vai ser o que a gente viu
nos primeiros governos do presidente Lula, onde havia uma força de articulação muito maior do que a que se vê atualmente. E a ideia é transmitir isso com muita clareza. E é só nesses momentos que a gente vê Arthur Lira se unir a Rodrigo Pacheco. Em todos os outros momentos, a atuação dos dois, eu acho que a Tainá pode me ajudar um pouco mais, que ela está lá todo dia, ela está sentindo melhor o termômetro ali no Congresso, mas a gente vê uma atuação distante dos dois, mas na hora de ir lá e dar uma batidinha no governo para dizer, olha, o Congresso é protagonista e vocês dependem da gente, então venham aqui fazer o nosso jogo, é ali que eles se juntam. E eu acho que hoje a gente teve uma expressão disso. Eu tive essa sensação. A gente se junta, a gente joga em conjunto, mas grita muito para mim a diferença que a gente tem na balança entre o peso que Arthur Lira tem nas negociações com o governo Lula e o peso que Rodrigo Pacheco tem hoje. O Rodrigo Pacheco está com alguma dificuldade de fazer esse trabalho de se impor, mas que Arthur Lira conseguiu aí entrar com esse capital com mais força, eu acho. Ela já chamou na conversa. Ótimo. Já chamou. Vida de repórter, né, Clarissa? Deixa eu só atualizar, Raquel, a gente vai falar ainda de marco fiscal, mas para a gente não perder a informação que está acontecendo agora, a gente já tem a confirmação de que o marco fiscal vai ser votado ainda hoje, tá, gente? Acabei de receber, tínhamos a expectativa de que fosse entre hoje e amanhã. No final do dia, os líderes me pareciam mais desanimados, a gente estava sem saber se haveria acordo sobre as emendas e sim, o marco fiscal vai ser votado hoje. Alguns pontos específicos que estavam em discussão durante o dia, hoje na residência oficial, em relação ao Fundeb, ao fundo do GDF, com recursos da União, piso da enfermagem, tudo isso, me diz uma fonte agora, fica como previsto, então, já dentro desse teto, né? Dentro do novo arcabouço fiscal, a Cajado, então, não acata essas demandas mais à esquerda. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Olhando, então, para essa fala do Rodrigo Pacheco, né? O que a Clarissa comentava agora há pouco, ao lado do Arthur Lira e do Haddad, né? Sim, primeiro, pontuando, desde o primeiro momento em que eu cheguei em Brasília, as pessoas já falavam no Congresso Nacional o quanto que elas estavam encantadas com a capacidade de articulação e com o traquejo do Fernando Haddad e da sua equipe, né? E muito me chamava a atenção, Clarissa, porque aqui em São Paulo, até durante a campanha mesmo, a gente tinha aquela visão de Haddad, né? Mais professoral, né? Mais aquele homem intelectualizado, mais na dele, em comparação com outros petistas, né, que circulavam nesse ambiente de campanha. Ele muito elogiado, houve aquele primeiro momento de disputa entre Senado e Câmara dos Deputados, mas me parece que a fala do Rodrigo Pacheco encaminha para esse momento de pacificação em torno da defesa do Legislativo. Por quê? Diante das últimas movimentações, das últimas falas, sobretudo do presidente da República, cito ali a Eletrobras, a privatização, o marco do saneamento, que teve aquela derrota, o primeiro recado no Congresso Nacional, pela própria base do governo, com União Brasil e MDB votando majoritariamente para derrotar o que Lula havia sugerido, né? A sensação que ficou nos bastidores, até mesmo dos senadores e deputados mais alinhados ao Palácio do Planalto, peraí, não dá para ultrapassar alguns limites aqui, não dá para mexer no que a gente acabou de fazer. Então, eles acharam que Lula foi com muita sede ao pote, foi muito assodado nessa questão do marco do saneamento e agora... Tanto é que estão enfrentando uma dificuldade, tem que colocar o Jacques Wagner, antigo articulador político do governo petista, para tentar convencer os seus pares de que não é bem assim, de que o texto não é tão prejudicial assim, não é uma mudança tão difícil de fazer. Eles vão ter dificuldade, com certeza, a gente vê isso já na fala do presidente do Senado, né? Arthur Lira só ali ao lado concordando e acredito que, muito, muito feliz, né, que Pacheco tenha lhe dado respaldo. João, queria que você focasse a sua análise neste recado. O que significa para aquela plateia que estava ali? Estamos falando de alguns dos maiores empresários brasileiros. Estava ali Benjamin Steinbrück, da CSN, estava ali Carlos Sanches, da MS, uma farmacêutica gigante, estava ali Isaac, da Febraban, estava Josué Gomes da Silva, da Fiesp, entre outros vários nomes. O que significa este recado? Olha, Planalto, esquerda, PT, não vamos aceitar retrocessos. Olha, é importante, sem dúvida é um fator assim de
de apaziguamento, vamos dizer, de tentar angariar confiança na manutenção dos avanços, nas reformas que ocorreram aí nos últimos anos, aí mesmo anteriores, e também tentar trazer uma espécie de confiança na própria aprovação do marco e também um recado às próprias alas do PT, né, que insistem em não aceitar partes do marco fiscal e também um abandono de bandeiras do partido durante esse terceiro mandato do presidente Lula. Agora, tem uma coisa, né, gente? Uma coisa, nesse momento, a articulação política do governo ainda é fraca, o presidente da Câmara é muito forte, etc. Então, tudo bem, o governo acata, não vamos retroceder, não vamos tentar aprovar a privatização da Eletrobras, etc, etc. Agora, vamos ver daqui 1 ano e meio, 2 anos, a economia começa a melhorar, a base de apoio do governo aumenta no Congresso. Vamos ver se esse pacto, quase um pacto de não retrocesso, vai continuar, ou se o governo não pode voltar a revisitar as suas aspirações que estão dentro do seu programa inicial. Joel, sua avaliação. Existe uma imagem muito comum que muita gente tem, em geral a gente trabalha com ela, da relação entre presidência, executivo, né, e Congresso. O executivo chega com a agenda, com as suas pautas, e o Congresso é uma massa passiva e amorfa esperando a negociação. Negociação de cargos, negociação de emendas, e se tudo for negociado e pago direitinho, ele vota sem nem olhar para o que ele está votando. O que esse Congresso está nos mostrando com o Rodrigo Pacheco e com o Arthur Lira é que esse jogo mudou. O Congresso tem agenda. Como a Clarissa bem pontuou, o Congresso quer ser, inclusive, protagonista das discussões nacionais. Quer dizer que não vai ter, portanto, a velha negociação, os cargos, as emendas? É óbvio que vai, tudo aquilo vai existir. Mas aquilo não é a única regra do jogo. O recado dado aí foi claríssimo. Existe no Brasil uma agenda reformista que o Congresso bancou na última legislatura, segue bancando agora, porque de fato foi votado acreditando e propondo ela. Ela tem adesão de grande parte da população. E se o governo achar que só porque ganhou com uma ínfima maioria no segundo turno, vai ter toda uma agenda de basicamente negar as reformas dos últimos anos, voltar atrás em tudo que foi feito, mas ele está muito enganado. O Arthur Lira chegou a falar em outros momentos que até está pensando, inclusive, em discutir reformas que nem estão no horizonte do governo, como é o caso da reforma administrativa, que ele citou algumas semanas atrás, inclusive. Então, o Congresso está aí, o Congresso ele tem agenda, o Congresso, dados os poderes que ele vem conseguindo, especialmente desde o governo Bolsonaro até agora, o Congresso é protagonista dessa discussão pública brasileira e o governo ou vai entender essa história e lidar com essa nova realidade, ou vai continuar dando murro em ponta de faca, botando decretos, tentando impor suas mudanças, seus retrocessos junto ao Congresso para perder em cada um deles. Vamos ver se o governo ouve esse recado, né?